Ao longo da história da humanidade, o fascínio pelos anjos sempre ocupou lugar central nas crenças religiosas, especialmente no cristianismo e no judaísmo. Esses seres celestiais aparecem em diversas passagens bíblicas, assumindo funções que vão desde mensageiros de Deus até guerreiros espirituais. Mas uma pergunta permanece: o que exatamente os anjos fazem no céu? Para entender esse mistério, é preciso mergulhar nas Escrituras, na tradição cristã e nas interpretações teológicas que surgiram ao longo dos séculos. Os anjos são descritos na Bíblia como espíritos ministradores, enviados por Deus para executar a sua vontade. Diferente de nós, eles não possuem carne e osso, mas uma existência espiritual marcada pela pureza, obediência e adoração. Vivem em perfeita sintonia com o Criador, livres do pecado e sempre prontos a obedecer. No céu, uma de suas principais atividades é a adoração. O livro de Apocalipse descreve seres celestiais que não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse cântico eterno revela que os anjos reconhecem a santidade e majestade de Deus de forma plena e absoluta. Diferente dos homens que se distraem e se afastam de Deus, eles vivem em constante estado de louvor e submissão. Outra função importante dos anjos no céu é proteger e guardar o trono divino. Isaías descreve serafins com 6 asas, cobrindo o rosto e os pés diante da presença do Senhor, transmitindo reverência absoluta e a responsabilidade de manter a santidade do trono. Os querubins também aparecem em Ezequiel como guardiões que rodeiam o trono e revelam a glória divina. Assim, parte da atividade angelical envolve sustentar a ordem celestial e preservar a santidade diante de Deus. Mas os anjos não apenas adoram e guardam, eles também são mensageiros. A própria palavra anjo significa mensageiro. Isso mostra que uma das funções centrais é transmitir as ordens de Deus. No céu, eles recebem instruções diretamente do Criador e aguardam o momento de serem enviados em missões específicas. O anjo Gabriel, por exemplo, foi enviado para anunciar a Maria que ela conceberia Jesus, e também para explicar visões a Daniel. Esses exemplos mostram que existe uma organização celestial, na qual os anjos recebem orientações antes de cumprir suas tarefas. Além de mensageiros, os anjos são observadores atentos da história humana. Jesus disse que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso significa que, do céu, eles acompanham o que acontece na terra e se alegram com cada pessoa que se reconcilia com Deus, embora não intercedam no mesmo sentido que Cristo. Eles celebram e testemunham a obra da salvação. Mas o céu também é um campo de batalha espiritual. Apocalipse fala de Miguel e seus anjos lutando contra o dragão e suas forças. Essa passagem mostra que o céu abriga exércitos celestiais que defendem a ordem divina contra o mal. Os anjos, liderados por Miguel, exercem o papel de guerreiros espirituais, sendo soldados do reino de Deus em batalhas invisíveis para os homens, mas determinantes para a vitória final da justiça divina. A Bíblia sugere ainda que os anjos participaram da ordem da criação no livro do Joel.
Deus pergunta a Jó onde ele estava quando as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Esse texto é entendido como referência aos anjos celebrando o momento da criação do mundo, revelando que eles não apenas adoram, mas também colaboram com o plano divino para o universo desde o princípio. Outra função importante é a de ministros da justiça. Apocalipse. Vemos anjos tocando trombetas e derramando taças de juízo sobre a terra. Isso mostra que parte da atividade angelical é aguardar no céu o momento determinado por Deus para agir em julgamentos futuros. Eles não apenas trazem boas novas, mas também executam a disciplina divina, servindo como instrumentos da justiça perfeita do Criador. Um dos maiores mistérios revelados pela Bíblia é que os anjos servem não apenas a Deus, mas também aos redimidos. Eles são enviados em favor dos que hão de herdar a salvação, o que significa que no céu recebem instruções sobre como proteger, encorajar e livrar os filhos de Deus quando não estão em missão na terra, permanecem no céu em prontidão, aguardando novas ordens. No céu, os anjos vivem em sociedade organizada. Há diferentes ordens e hierarquias como arcanjos, serafins, querubins e miríades de anjos. Cada categoria exerce funções específicas, mas ao contrário dos homens, não há competição ou inveja entre eles. Vivem em perfeita harmonia, cada um cumprindo sua missão com alegria e submissão. Isso contrasta com a rebelião de Lúcifer, que desejou usurpar o lugar de Deus e acabou expulso, tornando-se exemplo de que, no céu, não há espaço para desobediência. Além disso, os anjos vivem em expectativa do cumprimento do plano final de Deus. Jesus afirmou que eles serão enviados para reunir os escolhidos no fim dos tempos. Isso revela que no céu estão em constante prontidão, aguardando o momento de participar da consumação da história. Essa espera não é marcada por ansiedade, mas por confiança absoluta no tempo perfeito do Criador. Os anjos também contemplam continuamente a glória de Cristo. Desde a sua ascensão, eles o adoram como Senhor exaltado acima de todo nome. A Bíblia declara que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e isso inclui os anjos, que reconhecem o Filho como o centro do universo. No céu, eles vivem em adoração constante ao Cordeiro que venceu, sendo testemunhas eternas da redenção. Diante de tudo isso, podemos resumir que os anjos no céu adoram a Deus sem cessar, guardam o trono divino, recebem e transmitem mensagens, observam e se alegram com a salvação dos homens, lutam em batalhas espirituais, colaboram com a ordem da criação, executam justiça e juízo, servem aos redimidos, vivem em hierarquia harmoniosa e aguardam o cumprimento do plano final de Deus. O que os anjos fazem no céu é muito mais do que nossa mente pode imaginar. Eles nos mostram que a vida celestial é marcada pela obediência, pela adoração e pelo serviço ao Criador. Para os que creem, essa realidade não deve ser vista apenas como curiosidade, mas também como inspiração. Se no céu os anjos vivem em constante louvor e prontidão, nós aqui na terra somos convidados a imitar esse exemplo, vivendo em comunhão com Deus e aguardando o dia em que veremos face a face a majestade do Senhor.